Meu nome é Roberto, e desde que me entendo por gente moro aqui em Juazeiro, no coração do sertão baiano. Trabalho com frete, levo e trago mercadoria por essas estradas de terra que cortam a Caatinga. Hoje tenho uma caminhonete mais nova, mas em 2005, eu e meu primo Marcelo rodávamos numa F1000 velha, ano 88, a diesel, que era do meu pai. A gente transportava de tudo: ração para o gado, material de construção, sal mineralizado, o que aparecesse. No sertão, quem tem preguiça não sobrevive. A estrada de chão batido é nossa companheira de todo dia. E foi justamente numa dessas viagens que aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. A estrada era uma que liga um povoado perto de Canudos com a região de Monte Santo. Um caminho que cortava a Caatinga morta, cheio de pedras soltas e buracos fundos. Depois daquele dia, nunca mais passei por lá de noite. Nunca mais. Tudo começou numa quinta-feira de sol escaldante. Tínhamos um serviço grande pela frente. Era preciso levar uma carga pesada de sal mineral e uns rolos de arame farpado para um fazendeiro, um tal de Doutor Eleutério, que tinha uma propriedade grande para lá de Canudos. O lugar era de difícil acesso, longe de tudo. Saímos de Juazeiro logo depois do almoço com o sol queimando que nem brasa. A F1000 estava carregada até o teto, os pneus quase gemendo com o peso. O Marcelo veio comigo porque a descarga era pesada e a estrada era traiçoeira. Precisávamos de 2 homens caso o carro atolasse ou furasse um pneu, o que era bem comum por aquelas bandas. A viagem de ida foi como sempre. Aquele calor que racha a pedra no meio, a poeira vermelha entrando por toda a fresta da cabine mesmo com os vidros fechados, o cheiro de mormaço misturado com o perfume enjoativo do mandacaru. A F1000 roncava forte, o motor diesel subindo e descendo os morrinhos secos da Caatinga. Tudo era cinza naquela região, tudo parecendo morto. Mas a gente sabe que o sertão nunca morre, só espera. O Marcelo ia falando de uma briga que teve no bar no sábado anterior, e eu só ia escutando, prestando atenção na estrada que era só costela de vaca e pedra solta. Chegamos na fazenda do homem quando o sol já estava inclinado. Passava das 4 da tarde. O lugar era isolado, uma casa-sede simples mas grande, uns currais de aroeira e o silêncio pesado do fim de tarde no sertão. Descarregamos tudo devagar, suando que nem condenado. O doutor Eleutério, que de doutor não tinha nada, só o apelido mesmo, era um homem falador e fez questão que nós ficasse para tomar um café. Café virou jantar. A esposa dele, Dona Diva, botou uma galinha guisada no fogo com pirão. Nós comemos porque recusar comida no sertão é ofensa grave, mas eu estava agoniado para voltar. Não gosto de pegar estrada de terra de noite, ainda mais aquela que eu conhecia há pouco. Quando saímos da fazenda, o relógio marcava 7:30 da noite. A lua estava cheia, o que ajudava um pouco, mas era uma lua pálida, doente, que não iluminava direito. O céu estava limpo, mas no horizonte, na direção de Monte Santo, piscavam umas luzes de relâmpago longe sem som, e começou a ventar. Não era um vento normal. Era a ventania do sertão, um vento quente e seco que vem de repente e parece que quer arrancar as árvores do chão pela raiz. A F1000 balançava na estrada. O vento assobiava na borracha da porta, um chiado fino que entrava no juízo da gente. O Marcelo, que antes estava falante, ficou calado, só olhando pela janela. A poeira que o próprio carro levantava agora era jogada de volta na nossa cara pelo vento, e os faróis mal iluminavam 10 metros na frente. Parecia que estávamos dentro de um nevoeiro de pó vermelho. A estrada era uma reta sem fim. Quilômetros e quilômetros de chão batido, ladeado por cerca de arame farpado e juazeiro retorcido. Eu dirigia devagar, uns 40 por hora, os olhos ardendo da poeira. A temperatura não caiu nem 1 grau. Continuava um bafo quente que parecia sair da boca do inferno. O único som era o do motor da caminhonete e o uivo constante do vento. Rodamos assim por talvez 1 hora inteira. Estávamos na pior parte do trecho, um lugar chamado Baixa do Umbuzeiro, que não tinha nem casa, nem luz, nem nada. Só mato seco e pedra. Foi o Marcelo quem viu primeiro.
Ele estava com a cabeça encostada no vidro da porta, olhando para o nada lá fora. Roberto, ele falou baixo, a voz meio sumida pelo barulho do vento. Olha lá na frente, tem alguma coisa na estrada. Eu forcei a vista. Os faróis altos da F1000 batiam num borrão de poeira. No meio da nuvem vermelha, lá longe, uns 200 metros talvez, tinha uma coisa parada. Parecia um vulto escuro, alto. Deve ser uma vaca, eu disse. Ou um jumento que morreu no meio do caminho. Era comum. Continuei dirigindo, mas diminuí um pouco a velocidade. O Marcelo se ajeitou no banco inquieto. Não parece bicho não, Roberto, tá de pé. Ele tinha razão. Conforme chegamos mais perto, a uns 100 metros deu para ver melhor. Não era um bicho, era uma pessoa parada no meio da estrada. Não, no meio não, um pouco pro lado, no acostamento de terra. Meu primeiro pensamento foi de raiva. Mas que filho de uma égua, eu pensei. Parado aí no escuro com essa ventania, quer morrer? Buzinei forte. O som da buzina da F1000 era alto, mas pareceu abafado pelo vento. A figura não se mexeu nem 1 centímetro. Fui chegando mais perto, agora a 20 por hora. O Marcelo baixou o vidro e começou a gritar. Sai da frente, compadre, tá doido? O vento invadiu a cabine trazendo um cheiro forte de poeira e um cheiro esquisito, como de roupa velha guardada há anos, mofo e umidade. A uns 20 metros de distância, os faróis bateram em cheio na figura e foi aí que o sangue gelou nas minhas veias. Era um homem, ou parecia um homem. Era muito alto, mais de 2 metros fácil. Usava um chapéu de aba larga, completamente preto, que cobria o rosto todo, e uma capa preta comprida que ia até o chão. Não era um casaco, era uma capa mesmo, tipo de filme antigo de vampiro. E o vento, aquela ventania que balançava a caminhonete inteira, batia na capa dele com força. A capa se mexia, esvoaçava, batia no corpo dele, mas ele não se mexia. Estava parado, duro como uma estaca fincada no chão. Passei do lado dele bem devagar. O Marcelo estava encolhido no banco, os olhos arregalados. Não olha, Roberto, ele sussurrou. Pelo amor de Deus, não olha. Eu não sei por que ele disse aquilo. Talvez ele conhecesse a história. Eu, na minha ignorância, não conhecia. Eu estava focado em não bater nele e em não sair da estrada. Eu estava passando. A cabine já estava quase do lado dele. Eu olhava para frente, para a estrada à nossa frente. Mas a curiosidade é uma desgraça danada. Quando o retrovisor do meu lado, o do motorista, estava quase alinhado com o homem, eu virei a cabeça. Foi 1 segundo. Eu olhei para ele. Ele estava parado, o corpo virado para a estrada. E no momento exato em que eu olhei, ele virou a cabeça dele na minha direção. Devagar, bem devagar. O chapéu ainda cobria o rosto. Estava muito escuro debaixo da aba larga. Eu não vi nariz, não vi boca. Mas o vento, naquele exato segundo, levantou a aba do chapéu um pouco. Só um pouco. Eu vi a escuridão lá dentro. E no meio da escuridão eu vi os olhos. Eu não sei descrever o que eram. Não pareciam olhos humanos. Eram fundos, vazios. Pareciam 2 buracos escuros, mas que brilhavam. Um brilho morto, pálido, como o olho de peixe fora d'água já há dias. E eles olharam direto para mim. Eu não senti medo. Eu senti nada. Um vazio enorme, como se o ar tivesse sido sugado de dentro de mim. Como se algo tivesse arrancado um pedaço da minha alma. A F1000 passou. Eu pisei no acelerador com tudo. O motor MWM gritou alto, a traseira derrapou na terra solta, mas eu botei o carro na linha e acelerei. Que diabo era aquilo, Roberto? O Marcelo gritou, olhando para trás pelo vidro traseiro. Ele ainda tá lá, tá parado no mesmo lugar. Eu não olhei para trás. Eu só pisava no acelerador. A caminhonete voava na estrada de terra a 80 por hora, a suspensão batendo seco nos buracos, levantando uma nuvem de poeira vermelha atrás de nós. Fala alguma coisa, Roberto. Você tá branco que nem papel. Eu abri a boca para responder. Eu ia dizer, não sei, Marcelo. Vamos embora daqui rápido. Mas o som não saiu. Eu tentei de novo.
Eu senti minha garganta trabalhando. Senti minha língua se mexendo para formar a palavra. Senti o ar saindo do meu pulmão, mas não saiu voz nenhuma. Saiu só um sopro de ar quente e vazio. Roberto! O Marcelo me sacudiu pelo braço. Fala! Eu tentei de novo. Forcei com toda a minha força. Minha garganta doeu. Meu peito doeu. Nada. Nenhum ruído. Só o sopro de ar. O Marcelo viu minha cara. O desespero nos meus olhos. Ele ficou pálido, mais pálido que eu. Meu Deus do céu. Roberto. Roberto, você olhou. Você olhou nos olhos dele, não foi? Eu só consegui balançar a cabeça fazendo que sim. O Marcelo começou a chorar. Um choro baixo de homem feito, daqueles que a gente nunca esquece. Ele começou a rezar um Pai Nosso rápido, atropelando as palavras enquanto eu dirigia feito um louco, no meio daquela ventania de poeira. Fomos o resto do caminho, quase 1h30, naquele silêncio terrível. Só o barulho do vento batendo na lataria, o ronco do motor e a reza baixa e desesperada do Marcelo. Quando chegamos na parte de asfalto perto de Juazeiro, eu parei o carro no acostamento. Eu estava tremendo tanto que não conseguia mais segurar o volante. As mãos não obedeciam. O Marcelo assumiu a direção e me levou para minha casa. Minha esposa, a Conceição, estava esperando na sala. Quando ela me viu, ela achou que eu tinha tido um derrame. Eu estava pálido, com os olhos vidrados e não falava. O Marcelo teve que explicar ou tentar. Foi um homem na estrada, Conceição. Um homem de capa preta. O Roberto olhou para ele e ficou mudo. Conceição não entendeu nada. Claro que não. Achou que era cachaça, mas eu não bebo. Achou que foi briga, mas eu estava calmo, só vazio por dentro. Eu fui pro quarto e sentei na cama. Eu ouvia tudo. Ouvia a Conceição chorando na cozinha. Ouvia o Marcelo tentando explicar o inexplicável. Eu tentei pegar um papel para escrever alguma coisa. Minha mão não obedecia. Ela tremia tanto que o lápis só fazia risco torto na página. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentado na cama, olhando para a parede. Eu não sentia sono, não sentia fome. Eu só sentia esse vazio enorme e o silêncio. O meu silêncio. No dia seguinte, Conceição me levou no posto de saúde. O Dr. Eliseu, o médico da cidade, me examinou com cuidado. Olhou minha garganta com uma lanterna, apertou meu pescoço, mandou eu tossir. Eu tossi. O som da tosse era seco, oco, mas saía. Tenta dizer A, ele pediu. Eu abri a boca. O movimento estava lá, o ar saiu dos pulmões. O som não. O Dr. Eliseu ficou sem entender. Roberto, fisicamente não tem nada errado. Suas cordas vocais estão perfeitas. Sua garganta não está inflamada. Isso é psicológico. Foi um susto muito grande. Um choque emocional forte. Ele me deu um calmante e mandou eu para casa descansar. Passei os dias seguintes trancado em casa. O Marcelo vinha me ver todo dia. Ele se sentia culpado. Fui eu que vi ele primeiro, primo. Se eu tivesse ficado calado. Eu fazia sinal que não com a mão, mas ele não se conformava. A rotina era sempre essa. Eu acordava, a Conceição me dava café. Eu sentava na varanda, olhava o movimento da rua. As pessoas passavam, me davam bom dia, eu só balançava a cabeça. Eu ouvia os galos cantando, os cachorros latindo, os carros passando na rua. O mundo continuava barulhento. Só eu estava preso no silêncio. Era uma sensação estranha. A voz estava dentro da minha cabeça. Eu pensava as frases inteiras. Eu xingava, eu respondia, eu perguntava. Mas na hora de sair, a porta estava fechada, trancada por alguma coisa que eu não entendia. No terceiro dia, o Marcelo veio com uma história. Ele tinha ido em Monte Santo, numa benzedeira velha que morava lá há décadas. Ele contou a história para ela, cada detalhe. A velha nem se mexeu na cadeira. Só disse, com aquela voz cansada de quem já viu muita coisa nessa vida. Foi o homem da capa. Ele guarda aquelas estradas quando a ventania sopra. Seu primo foi tolo, olhou no que não devia. O Marcelo perguntou se tinha cura. A velha ficou em silêncio por um tempo longo, depois disse:
A mudez dele não é doença, é castigo. Dura 7 dias, um dia para cada dia da semana. Se ele tiver sorte, no 7º dia a voz volta. Se não tiver, fica assim para sempre, para aprender a respeitar o que não entende. O Marcelo voltou com essa história. Conceição ficou com raiva, mandou ele parar de botar besteira na minha cabeça. Mas eu acreditei. Fazia todo sentido. O médico não achou nada de errado. O calmante não fazia efeito nenhum. Era só uma questão de esperar. Eu comecei a contar os dias como um prisioneiro marca na parede da cela. Quinta-feira foi o dia 1. Sexta-feira, sábado, domingo, segunda, terça. Na quarta-feira, o 6º dia, eu estava agoniado demais. Eu tentava falar o dia todo. Ia pro quintal onde ninguém me via e tentava gritar. Eu abria a boca, meu rosto ficava vermelho de tanto esforço. As veias do pescoço saltavam. E não saía nada. Absolutamente nada. Eu comecei a achar que a velha estava errada, que eu ia ficar assim para sempre. O desespero começou a bater forte. Aí veio a quinta-feira, 7 dias exatos do acontecido. Eu acordei antes do sol nascer. A Conceição ainda dormia. Eu levantei devagar, fui na cozinha. O silêncio da casa era o mesmo de sempre. Botei a água do café no fogo. Fiquei ali parado olhando a água começar a ferver na chaleira velha. Minha garganta coçou. Eu fiz força para tossir. Saiu um som. Um som rouco, arranhado, como um galho seco quebrando. Meu coração quase parou de bater. Eu tentei de novo, com medo e esperança ao mesmo tempo. Limpei a garganta. Arrém. O som saiu, fraco, arranhado, mas saiu. Eu respirei fundo, as mãos tremendo. Abri a boca de novo. Conceição, eu disse. A voz que saiu não parecia a minha. Parecia um rádio velho cheio de chiado, uma voz de lata enferrujada. Mas era uma voz. Conceição, eu disse de novo, mais alto. Ela acordou com o grito e veio correndo para a cozinha de camisola, achando que a casa estava pegando fogo. Quando ela me viu parado do lado do fogão, chorando feito criança, ela entendeu tudo. Ela me abraçou e chorou comigo. Eu fiquei rouco por uma semana inteira. Minha voz foi voltando aos poucos, devagar. O Marcelo fez uma promessa e foi pagar em Monte Santo a pé, andando quilômetros debaixo do sol. Eu nunca mais passei naquela estrada, nem de dia. O doutor Eleutério da fazenda, quando precisou de frete de novo, eu mandei o Marcelo ir. Meu nome é Nelson. Sou veterinário formado pela Federal. Minha especialidade são animais de grande porte, bovinos e equinos principalmente. Em 2011, eu decidi sair de Belo Horizonte e tentar a vida no interior. A demanda por veterinário de gado é sempre alta, e a cidade grande estava me sufocando. Escolhi a região de São João del Rei, aqui em Minas Gerais. É uma área boa, muita fazenda tradicional, muito gado leiteiro, e a cidade tem uma estrutura razoável. Eu não montei a clínica no centro da cidade. Aluguei uma casa na zona rural, numa localidade chamada Três Barras, que ficava num entroncamento de estradas de terra. Aquilo me dava acesso rápido a várias fazendas clientes. A casa era boa, de alvenaria, nada de luxo. Tinha 3 quartos, uma sala espaçosa, cozinha e um bom quintal nos fundos. O mais importante para mim era o galpão anexo, que antes era uma cocheira velha. Eu adaptei esse galpão com cuidado. Metade virou um depósito para medicamentos, freezers para vacinas e equipamentos veterinários. A outra metade virou uma baia de emergência, caso eu precisasse trazer um animal para observação mais cuidadosa. Embora 99% do meu trabalho fosse a campo, visitando as fazendas. Eu morava sozinho naquela casa. Ela ficava a uns 800 metros da estrada principal de terra. O vizinho mais próximo, o Agenor, morava a talvez 1 quilômetro de distância, numa propriedade menor. O resto era só pasto aberto e morro coberto de capim. Meu trabalho não tem hora certa. O celular toca de madrugada com um parto complicado, uma cólica de cavalo, uma vaca com febre de leite que não levanta. Minha caminhonete, uma S10 a diesel, era minha segunda casa. Eu conhecia cada buraco e cada curva daquelas estradas de terra. Eu estava lá havia uns 6 meses quando as coisas começaram. O negócio estava indo bem, eu já tinha uma boa carteira de clientes.
Era agosto, tempo seco. A poeira vermelha de Minas cobria tudo, entrava em tudo. As noites eram muito frias e muito silenciosas. O único som era o dos grilos cantando sem parar e, às vezes, o latido distante do cachorro do Agenor lá longe. A primeira vez que notei algo estranho foi numa quinta-feira. Eu tinha ido atender numa fazenda perto de Carrancas, um atendimento longo e complicado. Voltei tarde, já era quase 1 da manhã. Eu estava cansado, os olhos ardendo. A estrada para minha casa, depois que saía da principal, era de cascalho e pedra solta. Eu dirigia devagar, com cuidado. Desliguei o som do carro para me concentrar melhor. Foi quando eu ouvi os cascos. Era o som inconfundível de um cavalo ferrado em galope no cascalho. Toque, 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 toque. O som batido e ritmado. O som vinha de trás de mim. Batido e ritmado. O som vinha de trás de mim e se aproximava rápido demais. Minha primeira reação foi prática, profissional. Um animal solto na estrada de madrugada. É perigoso para o bicho e para mim também. Pisei no freio, acendi a luz de alerta e comecei a encostar a caminhonete devagar no acostamento. Eu abri o vidro, pronto para tentar ver o animal, talvez laçá-lo se fosse o caso, levar para algum curral próximo. No instante exato em que a caminhonete parou completamente, o som parou também. De repente. Cortado. Eu desliguei o motor prestando atenção. O silêncio voltou pesado. Saí do carro com a lanterna na mão. A noite estava fria e o ar estava parado. Não tinha vento nenhum. Olhei para trás com a lanterna acesa. A estrada estava completamente vazia. Poeira assentada no chão. Olhei para os lados, iluminando. Só cerca de arame farpado e pasto seco de inverno. Pensei comigo. Devo estar mais cansado do que imaginava. Mas o som era nítido, eu tenho certeza. E tinha outra coisa estranha no ar. Um cheiro. Não era cheiro de cavalo. Cavalo tem cheiro de suor, de capim, de couro. Isso era diferente. Era um cheiro de coisa queimada, como se alguém tivesse apagado uma fogueira grande com água. Aquele cheiro forte de fuligem molhada. Mas o ar estava seco. Não tinha chovido havia semanas. Não dei muita importância. Achei que era alguma queimada em alguma fazenda distante, e o cheiro tinha vindo com alguma brisa que eu não tinha sentido. Voltei para o carro, liguei o motor e fui para casa. Uma semana se passou sem nada de especial. Era uma sexta-feira à noite. Eu não tinha saído naquela noite e estava em casa fechando o balanço do mês no computador. A janela do meu escritório, que era um dos quartos da casa, estava aberta para arejar. A noite estava muito quieta, daquele jeito que o interior fica. Por volta das 11 horas ouvi de novo. Toque, 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 toque. Desta vez não estava na estrada. O som vinha do pasto. O pasto grande que ficava nos fundos da minha casa. Um pasto de braquiária seco que pertencia a uma fazenda vizinha que eu atendia às vezes. O som estava rápido e insistente. Era um galope pesado, como se um cavalo corresse em círculos lá no escuro do pasto. Levantei da cadeira e fui até a janela, afastei a cortina. Não dava para ver nada. A escuridão era total, sem lua. O som continuou por uns 10 minutos longos, rápido e constante, e depois parou de novo. De repente, como se o cavalo tivesse simplesmente desaparecido no ar. Fui até a cozinha beber um copo d'água. A janela da cozinha dava para o mesmo pasto, e o cheiro estava lá de novo. O cheiro de fuligem, de queimado, mas agora estava muito mais forte e tinha algo diferente misturado. Tinha um tom de enxofre, como fósforo riscado, um cheiro químico estranho que ardia no nariz. Fechei a janela rápido e tranquei. Eu comentei com o Agenor, meu vizinho, no dia seguinte quando encontrei ele na porteira da propriedade dele. Seu Agenor, o senhor tem cavalo novo? Ouvi uma correria a noite passada no pasto aí do fundo. O Agenor me olhou por um tempo longo. Ele estava mascando fumo. Cuspiu no chão de terra. Dr. Nelson, no pasto do Zé Cândido não tem bicho nenhum há meses, só formiga e capim seco. Ele olhou para o céu claro. Sexta-feira, tempo seco.
É noite que o pasto fica agitado por essas bandas. Ele não explicou o que era esse agitado. Mudou de assunto rapidinho, perguntou sobre uma vacina para as galinhas dele. Eu deixei quieto. Pessoas do interior têm seus ditos, suas crenças. Não adianta discutir. As coisas pioraram no mês seguinte, quando setembro chegou. A seca estava forte, brutal. Eu estava sendo chamado quase todo dia para casos de intoxicação por planta, animal fraco, desidratado. O trabalho estava dobrado e os sons ficaram mais frequentes. Quase toda noite, principalmente de quinta ou sexta-feira, eu ouvia aquilo. Às vezes na estrada, quando eu voltava tarde de algum atendimento, às vezes no pasto atrás de casa. Eu passei a andar com os vidros do carro bem fechados e o rádio alto. Eu não queria ouvir mais. Mas o cheiro, aquele cheiro maldito de enxofre e pelo queimado, começou a ficar cada vez mais comum. Às vezes eu acordava no meio da noite com o cheiro dentro de casa, mesmo com tudo fechado e trancado. Eu sou um homem prático, científico. Veterinário lida com fatos concretos, biologia, química, anatomia. Eu comecei a procurar explicações racionais. O cheiro de enxofre poderia ser alguma atividade vulcânica subterrânea, mas Minas não tem vulcão. Poderia ser alguma indústria química, mas a mais próxima estava a quilômetros de distância, dentro da cidade. O som tinha que ser um animal, sim, mas por que parava de repente sem transição? E por que o Agenor, que vivia ali há 50 anos, negava que tivesse bicho solto no pasto? Numa noite, uma sexta-feira do fim de setembro, o telefone tocou às 2 da manhã. Era o capataz da Fazenda da Serra, uma das maiores propriedades da região. Uma égua de raça cara estava em trabalho de parto e o potro estava atravessado. Emergência obstétrica grave. Eu peguei minha maleta de instrumentos, enchi uma garrafa térmica de café bem forte e saí. A Fazenda da Serra ficava longe. Eram uns 40 minutos de estrada de terra passando por uma serra baixa, um lugar que os locais chamavam de Garganta do Diabo. Um nome que eu achava meio exagerado, folclórico. A noite estava escura que nem breu, lua nova, sem estrelas. O farol da caminhonete cortava a poeira que levantava. Eu passei da casa do Agenor toda fechada. Passei da entrada do pasto do Zé Cândido. Comecei a subir a serra devagar. A estrada ali era estreita e traiçoeira, com barranco de um lado e uma cerca velha do outro. Eu estava a uns 20 quilômetros de casa. Eram quase 3 da manhã. O rádio começou a falhar, chiando alto. Estática pura. Normal naquela área, o sinal era sempre ruim. Desliguei o rádio para não me irritar. E no silêncio só quebrado pelo ronco do motor a diesel, eu ouvi novamente. Poc, toc, poc. Vinha de trás, rápido demais. Eu olhei pelo retrovisor com o coração acelerado. Não vi luz de moto nem de carro. Só a minha própria poeira vermelha. Mas o som se aproximava cada vez mais rápido. Mais alto agora, mais pesado. Como se não fosse um cavalo comum, mas algo muito mais pesado, com ferraduras de ferro fundido batendo na pedra. Eu acelerei instintivamente. A S10 subiu para 60 km por hora na terra solta. Perigoso, mas o medo era maior. O som acompanhou a velocidade, não estava mais atrás. Estava do lado. Do lado direito, o lado do passageiro. Eu olhei para o lado pela janela, assustado. Não tinha nada visível, só escuridão profunda. A estrada era estreita demais. Não tinha como ter algo do meu lado sem estar escalando o barranco por dentro, mesmo com o sol forte lá fora. Eu juntei apenas meus documentos pessoais e minha mochila de roupas. Deixei os caixotes do inventário. Deixei o trabalho inacabado. Fui embora de Floriano naquele mesmo dia, sem olhar para trás. Estou escrevendo isso agora de volta à minha cidade. Já se passaram 3 meses desde aquela noite. Eu não voltei e não vou voltar nunca. Os advogados da família não entendem por que abandonei a tarefa tão perto do fim. Eu não consigo explicar para eles de um jeito que faça sentido. Eu relatei apenas os fatos como ocorreram. Não ofereço explicações ou interpretações. Desde aquela noite eu não durmo bem. Acordo várias vezes. Eu sinto frio constantemente, mesmo nos dias mais quentes do verão.
E eu tenho uma tosse. Uma tosse seca e persistente que não passa com remédio nenhum. O médico diz que é uma alergia respiratória, talvez ao mofo que respirei. Talvez ao mofo. Talvez. Eu trabalho com compra e venda de lotes antigos. Não é loja, não tenho ponto fixo. Meu negócio é na estrada, rodando. Eu rodo o interior do Mato Grosso do Sul, principalmente na região de Aquidauana e Miranda, ali perto do Pantanal. O que eu faço é comprar lote completo de propriedades velhas. Quando uma fazenda antiga fecha ou alguém morre e a família quer limpar tudo rápido para vender o terreno limpo, eles me ligam. Eu vou lá, avalio o lote inteiro. Trator quebrado, porteira velha, mobília de casa, ferramenta enferrujada, o que tiver. E dou um preço justo. Eu levo tudo embora. O que presta e tem valor, eu arrumo e revendo com lucro. O que não presta vira sucata para ferro velho. É um serviço sujo e pesado, mas que dá para viver razoavelmente bem. Exige paciência, olho bom e uma caminhonete boa e forte. Eu tenho uma D20 velha, mas confiável, cabine simples, que aguenta qualquer tranco. Isso que vou contar aconteceu no fim de setembro de 2018, época da seca brava. O Pantanal vira um pó só nessa época. O calor não é brincadeira. É uma coisa física, pesada. Parece que te empurra para baixo, te esmaga. O ar é seco que machuca a garganta, cheira a poeira vermelha e fumaça de queimada por todo lado. Eu recebi uma ligação de um sujeito chamado Gerson no meio da semana. Ele tinha herdado uma propriedade pequena, uma colônia antiga perto do rio Miranda, mas numa área de acesso muito ruim, cheia de coricho e atoleiro. Ele disse que o tio-avô dele tinha morrido havia uns meses e que ele queria vender tudo de porteira fechada. Não era o gado, isso já tinha sido vendido. Era o resto todo, o paiol, a casa velha, as ferramentas, tudo que estava lá dentro. Ele estava com pressa grande. Disse que ia chover forte na semana seguinte e que se a chuva viesse mesmo, a estrada de terra que dava acesso virava um atoleiro impossível que só se passava de trator. Ele queria limpar o terreno rápido, urgente. Eu não gosto muito de serviço apressado. Geralmente tem cilada, mas ele falou em muita tralha antiga e isso sempre me interessa. Coisa antiga, se for de qualidade, vende bem. Peguei a D20 e fui. O Gerson me encontrou num posto de gasolina velho na beira da rodovia. De lá eu tive que seguir a caminhonete dele por quase 2 horas de estrada de chão batido. Não era nem estrada direito. Era mais um caminho de boiada. A poeira que a caminhonete dele levantava era vermelha e muito fina. Entrava por toda a fresta da cabine. O ar-condicionado da D20 quebrou em 2005 e nunca mais consertei. Então eu dirigia sempre com os vidros fechados no calor insuportável, ou abertos comendo poeira. Eu preferia a poeira. O cheiro no ar era de terra seca e capim murcho queimado pelo sol. O lugar era muito isolado. A colônia era a última de uma linha de pequenas propriedades. A maioria das outras parecia abandonada há anos. A casa era de madeira velha que já estava cinzenta de tanto sol forte batendo. O cupim tinha comido boa parte da varanda. O telhado era de zinco velho e amassado, o que significava que lá dentro devia ser um forno de tão quente. Atrás da casa tinha um paiol grande, maior até que a própria casa, também de madeira apodrecida. E um mangueiro, um curral velho de aroeira, com as varas já tortas e secas pelo tempo. Em volta, só pasto seco amarelado, e mais longe a mata de galeria que acompanhava algum córrego seco. O Gerson era um homem calado, sério, de uns 40 anos. Usava botina velha, calça jeans muito suja e um chapéu de palha desbotado. "É isso aí, Theo", ele disse. "Meu apelido é Theo. O que tá dentro da casa e do paiol é tudo seu, se a gente combinar um preço bom. Só o gado que ainda tá no pasto que não entra." Eu desci da caminhonete. O calor foi imediato e brutal. Eram 11 horas da manhã e o sol parecia uma chapa de metal quente em cima da cabeça. O silêncio era muito estranho. Não tinha vento nenhum. Não tinha passarinho cantando. A única coisa que eu ouvia era o motor da minha caminhonete estalando enquanto esfriava
e um zumbido distante de algum inseto. Quem morava aqui? Eu perguntei olhando a casa abandonada. Meu tio Amaro morreu de velho. Gerson respondeu sem me olhar direito. Ele estava olhando fixo para o mangueiro vazio. Vamos ver o paiol primeiro. É onde tem mais coisa de valor. O paiol por dentro era muito escuro. A poeira lá dentro era tanta que quando abrimos a porta rangendo, o sol bateu forte nos grãos de pó flutuando e parecia uma cortina dourada suspensa. O cheiro era muito forte e ruim. Cheiro de coisa guardada há muito tempo sem ventilação. Couro seco rachado, milho mofado, graxa velha endurecida, urina de rato. Mas tinha outra coisa misturada. Um cheiro por baixo de tudo. Um cheiro seco e estranho. Não sei explicar direito. Não era mofo comum que é úmido. Era um cheiro como de casca de árvore muito seca e velha, misturado com amônia forte de animal. Gerson foi direto ao assunto. Tem um motor de bomba d'água ali no canto escuro. Tem sela de cavalo antiga pendurada. Tem um monte de ferramenta de trator espalhada. Tem uns sacos de sal mineral que devem estar empedrados. Leva tudo. Eu não quero nada. Eu comecei a mexer e avaliar. Meu trabalho é esse: examinar. Eu tenho que olhar, pegar na mão, ver se a ferrugem é só superficial ou se comeu a peça inteira. As ferramentas estavam em péssimo estado geral. O calor extremo e a umidade quando chovia tinham destruído quase tudo. Mas a sela de cavalo, embora coberta de teia de aranha grossa e cocô seco de morcego, era de boa qualidade, couro legítimo. Valia alguma coisa. E na casa? Eu perguntei. Mobília velha, cama de ferro, armário, fogão a lenha, coisa de velho guardada. Ele disse sem entusiasmo. Fomos para dentro da casa. A porta estava muito emperrada de umidade. Gerson deu um chute forte. O cheiro lá dentro era pior que o do paiol. Rocheiro de poeira seca e mofo dominava tudo, mas aquele cheiro seco e estranho de amônia também estava lá. Mais fraco, mas estava presente. A casa era muito simples por dentro. 2 quartos pequenos, uma sala, uma cozinha. Os móveis eram de madeira escura e pesada, estilo antigo. Na sala tinha uma rede velha no chão toda embolada e suja. Num quarto pequeno, uma cama de ferro enferrujada sem colchão. No outro quarto, o principal, tinha uma cama de casal, um guarda-roupa grande de madeira com o espelho manchado de umidade e um baú grande de madeira no pé da cama. Eu abri o guarda-roupa com cuidado. Tinha roupas dentro, roupas muito velhas de homem, camisa de botão desbotada, calça de tergal e um cheiro muito forte de naftalina. Mas não só naftalina. O cheiro seco e de amônia estava lá também, impregnado no tecido como se as roupas tivessem sido guardadas bem perto da fonte daquele cheiro horrível. O que tem no baú? Eu perguntei. Não sei não. Deve ser documento velho, papel. Pode abrir se quiser, Gerson disse. Ele estava impaciente, olhando pela janela suja para fora. Eu fui abrir o baú. Era de madeira muito pesada, com detalhes de metal todo enferrujado. Não estava trancado. Quando levantei a tampa pesada, a poeira subiu em nuvem. Dentro não tinha documento nenhum. Tinha roupa de cama velha, lençol amarelado, colcha, tudo com cheiro de guardado. E no fundo um pacote de cartas amarradas com uma fita vermelha desbotada. E um vestido. Um vestido de mulher preto, de tecido grosso e velho. Eu peguei as cartas. O Gerson não estava nem aí. Tinha saído para a varanda para fumar um cigarro. Eu sentei na cama velha. O colchão afundou, soltando mais poeira. Eu desamarrei a fita com cuidado. Eram cartas antigas. Eram dos anos 80 pela data. A caligrafia era difícil de ler, de caneta esferográfica azul em papel de caderno amarelado. Eu não sou de ler a vida particular dos outros, mas o Gerson estava demorando lá fora, e eu precisava avaliar se o baú valia alguma coisa. Li a primeira carta. Era de uma mulher. Assinava sua irmã Marisa. Era endereçada para o Amaro, o tio do Gerson. A primeira carta era normal, cotidiana. Perguntava da saúde, falava da colheita da roça,
Reclamava da falta de chuva. A segunda carta, datada de meses depois, era completamente diferente. O tom era de raiva e mágoa profundas. Amaro, você não podia ter feito isso com ela. Ela é nossa mãe. Você levantar a mão para a própria mãe. Eu parei de ler e olhei para o Gerson lá fora. Ele estava de costas, olhando para o pasto vazio. O sol batia forte nele. Voltei para a carta. Ela me disse que você empurrou ela com força, por causa do dinheiro miserável da aposentadoria dela. Ela caiu perto do fogão quente. Amaro, ela te amaldiçoou. Ela disse que você ia secar em vida, que nem o gado na seca, que você ia ficar tão seco que nem a terra ia querer seu corpo quando morresse. Você tem que pedir perdão para ela urgente. Eu gelei lendo aquilo. Não de medo. O calor era de 40 graus, mas foi um arrepio físico. Aquele cheiro, o cheiro seco. Peguei a terceira carta. Amaro, a mãe morreu. Você não veio no enterro, covarde. O padre não queria nem rezar a missa de corpo presente de tanto que ela falou mal de você nos últimos dias. Ela morreu dizendo que você ia secar, que você não ia ter paz nunca. Eu não te perdoo. Não me escreva mais nunca. Guardei as cartas no bolso da calça. Não sei porquê. Eu só guardei, instintivamente. Fechei o baú. E aí, Theo? Vamos fechar negócio logo? Gerson gritou da varanda. Eu saí. A luz forte do sol quase me cegou. Vamos, te dou R$ 800 por tudo. A mobília tá muito ruim, quase sem valor. O motor da bomba não sei se funciona. E as ferramentas estão um lixo de ferrugem. Tô pagando mais pela cela de couro e pelo baú de madeira. 800 e você tem que tirar tudo hoje mesmo agora. Não volto mais aqui nunca. Ele cuspiu no chão de terra. Fechado, eu disse. Mas vou precisar de ajuda para carregar o motor pesado e o armário grande. Te ajudo com o pesado. O resto é tudo contigo. Nós passamos as 2 horas seguintes carregando a D20 no sol escaldante. O calor era inacreditável, desumano. O suor não escorria no corpo, ele evaporava na pele antes. Minha camisa estava grudada nas costas. Carregamos o motor de bomba que pesava fácil uns 80 quilos. Depois o armário grande que quase se desfez quando movemos, podre de cupim. O cheiro de poeira e de coisa seca estava em tudo que a gente mexia. Enquanto eu amarrava bem a lona em cima da carga, o Gerson foi verificar o gado dele que estava em outro pasto. Tenho que levar eles para o outro pasto antes da chuva chegar. Fica aí terminando. Fecha a porteira da entrada quando sair. A chave da porteira tá na minha caminhonete. Ele montou num cavalo magro que estava amarrado numa moita que eu nem tinha visto e foi embora tocando o gado. Eu fiquei completamente sozinho no lugar. Eram umas 4 horas da tarde. O sol ainda estava alto e forte, mas já começava a ficar mais laranja, mais baixo. O silêncio voltou total e pesado. Eu terminei de amarrar bem a lona sobre a carga. Minha garrafa d'água que estava dentro da cabine quente estava fervendo. Tomei um gole. A água tinha gosto horrível de plástico derretido. Eu estava pronto para ir embora finalmente, mas esqueci uma coisa importante. O baú. Ele estava pesado demais para eu carregar sozinho sem ajuda, mas eu tinha que tentar. Voltei para dentro da casa. O cheiro estava ainda mais forte e concentrado. Aquele cheiro terrível de amônia seca. A casa estava mais escura por dentro. O sol já não entrava direto pelas janelas sujas. Eu fui até o quarto. O baú estava lá no mesmo lugar. Eu tentei arrastar pelo chão. Ele era de madeira maciça muito pesada. Impossível sozinho. Eu tinha que tirar as coisas de dentro para aliviar. Abri a tampa de novo, tirei os lençóis amarelados, tirei o vestido preto. No fundo do baú tinha uma camada grossa de algo que parecia serragem velha. E o cheiro vinha dali, daquele fundo. Eu mexi com a mão. A serragem estava estranha, seca demais. Mas não era serragem de madeira. Parecia mais cabelo humano ou fibra orgânica. E por baixo, a madeira do fundo do baú estava manchada. Uma mancha muito escura, oleosa, mas seca. Foi quando eu, como um galho seco e grande sendo arrastado no chão duro de terra batida. Eu parei na hora, fiquei ouvindo com atenção. O barulho parou. Eu pensei, deve ser o Gerson que voltou para me ajudar.
Saí da casa. É você, Gerson? Eu chamei alto. Ninguém respondeu nada. Olhei em volta. A D20 estava lá carregada e amarrada. O sol estava se pondo, o céu ficando vermelho. O som veio de novo, agora vindo da direção do mangueiro. O curral velho. Eu olhei para lá com atenção. O gado que o Gerson estava tocando já tinha sumido no horizonte distante. Mas tinha umas vacas muito magras, acho que ainda do falecido Amaro, num pasto mais longe. E elas estavam todas paradas de pé, completamente imóveis, olhando fixo, olhando para o mangueiro vazio. Elas não pastavam, não se moviam, só olhavam fixas. Craque. Eu andei devagar na direção do paiol. O mangueiro ficava do lado. Quem tá aí? Eu perguntei. Minha voz saiu rouca de tão seca. O cheiro veio forte. O mesmo cheiro do fundo do baú. O cheiro da casa. Forte, seco, amônia e poeira. O cheiro vinha claramente do mangueiro. Eu cheguei perto da cerca velha de aroeira. As varas estavam secas e brancas de tanto sol. Eu olhei para dentro do curral com o coração acelerado. Não tinha nada. Só o chão de terra batida muito duro e o coxo de sal vazio e rachado. Craque. O som veio de dentro do paiol escuro atrás de mim. Eu me virei rápido. A porta do paiol que eu tinha deixado aberta de manhã agora estava na sombra. O sol não batia mais ali. Gerson, é você? Para de brincadeira, idiota, eu disse, a voz tremendo. Silêncio total. Eu resolvi que não ia pegar o maldito baú. O Gerson que se danasse. R$ 800 já estava pago. Eu ia embora imediatamente. Andei rápido até a D20, peguei a chave no bolso. Quando eu estava abrindo a porta da cabine, ouvi de novo. Craque, craque, craque. Virei rápido. Tinha alguma coisa saindo devagar do paiol escuro. Não era uma pessoa normal. Era algo magro demais, alto demais. Parecia vagamente um homem, mas as proporções estavam completamente erradas, distorcidas. Os braços eram longos demais, batiam nos joelhos. As pernas eram muito finas, como galhos secos de árvore. A coisa estava parada na sombra da porta do paiol. Eu não conseguia ver o rosto. Estava escuro demais. A coisa deu um passo lento para a luz do sol poente. Não era a roupa que ela usava cobrindo o corpo. Era a própria pele. A pele era cinza marrom, rachada profundamente como lama seca de rio que rachou ao sol, como casca grossa de árvore morta há anos. Parecia couro de animal esticado sobre ossos grandes. Era seco. A palavra que veio na minha cabeça foi exatamente essa. Seco. Completamente seco. A coisa virou a cabeça lentamente na minha direção. Eu não vi olhos humanos. Eu vi 2 buracos escuros e fundos. A boca estava aberta, mas não tinha som nenhum saindo. E o cheiro insuportável vinha dele. Era insuportável respirar. Eu não gritei. Eu não consegui. Eu não corri. Eu só parei respirando. Eu abri a porta da D20 com força. Entrei, bati a porta com tudo. O barulho foi muito alto no silêncio. A coisa perto do paiol não se mexeu. Só ficou ali me olhando com aqueles buracos. Eu girei a chave na ignição tremendo. Pegou finalmente. Eu liguei os faróis altos. O facho de luz forte bateu direto na coisa. Ela levantou um braço bem devagar. O braço era só osso coberto com pele seca. Os dedos eram muito longos, pareciam garras de pau retorcido. Eu engatei a ré, dei ré rápido. O pneu cantou alto na terra seca. Eu virei a caminhonete na direção da estrada de saída. Quando os faróis varreram o mangueiro, eu vi com clareza. A coisa não estava mais parada perto do paiol. Ela estava agora no meio do mangueiro, parada, me olhando fixo. Ela tinha atravessado os 20 metros de distância em segundos e eu não tinha ouvido nada. Nenhum som. Eu acelerei com tudo. A D20 pulava violentamente nos buracos da estrada. Eu não olhei para trás. Eu só dirigia. Quando cheguei na porteira principal da propriedade, eu tive que parar. Eu tinha que descer e abrir a porteira de arame. Era o costume. Eu parei o motor. E o silêncio voltou. Não.
O som estava muito perto agora, do outro lado da cerca baixa no pasto escuro. Eu liguei o farol alto da caminhonete. A luz bateu nele direto. Ele estava a uns 30 metros de distância, parado do lado de um cupinzeiro grande, me olhando fixo. Ele era mais alto do que eu pensava antes. Tinha uns 2 metros fácil, mas era tão fino, tão seco, que parecia uma sombra alongada. A pele seca brilhava estranhamente na luz forte do farol, como se estivesse encerada. Eu não desci da caminhonete. Engatei a primeira marcha, acelerei e passei direto por cima da porteira de arame. O arame estourou com barulho, os palanques de madeira quebraram. A D20 pulou violento, a carga toda balançou. Eu não me importei. Eu acelerei ainda mais. Eu dirigi as 2 horas de volta na estrada de terra como um louco completo. A poeira entrava. O caminhão batia nos buracos. Eu não parei nenhuma vez. Quando finalmente cheguei no asfalto da rodovia, eu parei no acostamento. Eu estava tremendo descontrolado. Minha camisa estava encharcada, mas não era de calor. Era suor frio de pânico. Eu dirigi até minha casa em Aquidauana. Cheguei de madrugada. Descarreguei a caminhonete sozinho no outro dia. Vendi o motor de bomba, a mobília velha, as ferramentas. A sela de couro eu vendi bem para um colecionador. O baú eu não vendi. Eu o queimei. Quando eu joguei o baú no fogo, as cartas da irmã do Amaro caíram do meu bolso. Eu peguei. Eu não queimei as cartas. Eu as tenho guardadas até hoje, não sei porquê. Eu nunca mais voltei naquela região do Pantanal. Eu mudei completamente meu ramo de negócio. Hoje eu mexo só com frete comum, transporte. Não compro mais lote de casa de defunto. Nunca mais. Eu não sei o que eu vi naquele lugar. Eu não acredito nessas coisas de sobrenatural. Mas eu sei o cheiro que senti. E eu sei o som. Crack, o som de uma coisa completamente seca se arrastando na terra. O Gerson me ligou uma semana depois, puto da vida, perguntando da porteira que eu quebrei na saída. Eu disse que uma vaca tinha se atravessado na frente. Ele não acreditou, mas aceitou a desculpa. Eu paguei o conserto sem reclamar. Ele disse que tinha vendido todo o gado e que ia botar fogo em tudo que restava. Na casa, no paiol, em tudo. Boa ideia, eu disse. Queima tudo. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era ainda menino, lá no interior do Maranhão, num povoado pequeno perto de Viana. O nome do lugar era Vila Esperança, mas de esperança mesmo tinha bem pouco. Era um lugar completamente parado no tempo, sabe? Casas de taipa e telha de barro vermelha, com uma rua principal de terra muito vermelha, que virava um lamaçal terrível no inverno. Inverno para nós era a época da chuva pesada, que no Maranhão é chuva de verdade mesmo. Daquelas que enchem o rio e alagam a baixada inteira. Minha família morava numa casa bem simples. Meu pai trabalhava de diarista no roçado dos outros. Trabalho pesado. Minha mãe cuidava de mim e dos meus 3 irmãos mais novos. Eu era o mais velho de todos. Tinha 12 anos na época que isso aconteceu. O povoado era cercado de mato fechado e escuro por um lado e pela baixada alagada do outro lado. E tinha o cemitério. O cemitério de Vila Esperança ficava no fim da rua principal, num morrinho baixo um pouco afastado das últimas casas do povoado. Era muito velho, antigo. Tinha um muro baixo de tijolo vermelho que em vários pedaços já tinha caído há anos. E um portão de ferro enferrujado que vivia rangendo, sempre aberto, porque a ferrugem tinha travado ele daquele jeito. Lá dentro do cemitério, o mato crescia alto e descontrolado, cobrindo a grande maioria das sepulturas. A maioria eram só cruzes simples de madeira, muitas já podres e caídas no chão. Só umas poucas famílias ricas, as que tinham mais condição, tinham túmulos de alvenaria com o nome gravado. Nós, os meninos da vila, tínhamos muito medo de passar perto daquele cemitério de noite. De dia era diferente. A gente até brincava de correr na estrada que passava bem na frente dele, mas nunca de entrar para dentro. Tinha uma regra não dita entre nós. O muro velho era o limite. Os mais velhos do povoado contavam muita história de luz estranha que aparecia lá dentro de madrugada, de choro que se ouvia. Mas para nós,
crianças, era só conversa de velho para assustar. Naquele ano específico, a chuva tinha sido muito forte e constante. O mês de maio estava terminando e o ar estava pesado, muito úmido. A neblina, que o pessoal local chamava de bruma, descia da baixada alagada todo fim de tarde e cobria a vila inteira. Um nevoeiro grosso e branco que deixava tudo molhado e com cheiro forte de mofo e terra úmida. Foi num desses fins de tarde de neblina que tudo começou de verdade. Nós estávamos brincando na rua de terra, um grupo grande de umas 6 ou 7 crianças. Eu, meus irmãos Gabriel e Jonas, e mais alguns vizinhos da rua. Entre eles estava a Lina. Lina tinha 9 anos apenas. A família dela tinha se mudado para a vila fazia pouco tempo, uns 6 meses. O pai dela tinha conseguido um serviço numa serraria velha em Viana. Lina era uma menina muito quieta, tímida. Ela brincava com a gente, mas parecia estar sempre no mundo dela, distante. Tinha um cabelo muito preto, liso e comprido que a mãe dela, Dona Irene, mantinha sempre preso numa trança bem apertada. Naquele dia, a brincadeira era esconde-esconde. Já estava começando a escurecer, a luz fraca do sol ficando laranja, e a neblina começando a subir do chão, rasteira. A regra da brincadeira era muito clara. Não podia passar da cerca da casa do seu Damião, que era a última casa do povoado antes do descampado que levava ao cemitério. Quem estava contando era o Jonas, meu irmão do meio. Eu me escondi atrás da moita grande de bananeira no quintal da minha própria casa. O Gabriel subiu no pé de manga alto. Os outros se espalharam por perto. Jonas terminou de contar até 100 e saiu procurando todo mundo. O ar estava ficando frio rapidamente. A neblina engrossava muito rápido, como sempre. Eu ouvia os passos do Jonas na terra fofa e molhada, a voz dele gritando, "Achei!", quando encontrava alguém escondido. Demorou muito tempo. Eu já estava com frio, os pés descalços molhados do sereno gelado. Depois de um tempo que pareceu uma hora inteira, todos foram sendo achados e saindo dos esconderijos, menos a Lina. "Cadê a Lina?", perguntou o Gabriel descendo da mangueira preocupado. "Eu não achei ela em lugar nenhum", disse o Jonas limpando o suor do rosto apesar do frio que fazia. "Ela deve ter se escondido muito bem desta vez", eu falei. Nós começamos a chamar por ela alto. "Lina, acabou a brincadeira, pode sair." Nós gritamos várias vezes. O silêncio pesado da neblina era a única resposta. O som da nossa voz parecia ser engolido pelo algodão branco e úmido que tomava conta de tudo. Já não dava para ver a mais de 10 metros de distância. As luzes fracas dos lampiões a querosene começavam a se acender nas casas. Fomos até a casa dela correndo. Batemos palma no portão. Dona Irene apareceu na porta secando a mão num pano de prato velho. "Cadê a Lina, meninos?" "Nós não sabemos, Dona Irene. Nós estávamos brincando de esconde-esconde. Ela sumiu, não achamos ela." A cara da Dona Irene mudou completamente. Ela apertou o pano de prato nas mãos com força. Ela saiu correndo para a rua e gritou o nome da filha alto. O grito dela era agudo e desesperado, e a neblina parecia abafar e distorcer o som. O pai dela, seu Tarcísio, saiu de dentro de casa já com um facão grande na cintura, que era costume dele sempre andar armado. Quando soube o que tinha acontecido, a cara dele fechou sombria. Naquela noite terrível, a vila inteira não dormiu. Os homens se juntaram rapidamente, meu pai, seu Tarcísio, seu Damião e mais uns 10 homens fortes. Pegaram lampiões a querosene, lanternas velhas de pilha, facões afiados e levaram os cachorros. Os cachorros, coitados, pareciam confusos e assustados. Eles latiam baixo e nervosos, cheiravam o chão perto da casa da Lina e voltavam com o rabo entre as pernas, sem seguir nenhum rastro. O cheiro forte da neblina devia estar atrapalhando eles. Eu e os outros meninos fomos mandados para dentro de casa com ordem severa. Da janela pequena do meu quarto, eu via as luzes fracas dos lampiões balançando no meio da neblina densa. Eles pareciam estrelas baixas e perdidas flutuando. Eu ouvia os gritos distantes e abafados. "Lina! Oh, Lina!" Mas a voz voltava estranha.
abafada. O som dos facões batendo firme no mato rasteiro era seco e ritmado. Tac, tac, tac. Eles procuraram a noite toda sem parar. Quando o dia amanheceu finalmente, a neblina levantou um pouco, mas o céu continuava cinza e pesado, parecendo que ia chover. O grupo de homens voltou sujo de lama até os joelhos, cansado, de olhos vermelhos. Ninguém tinha dormido. Dona Irene estava sentada na soleira da porta da casa, os olhos vermelhos mais secos, sem mais lágrimas, olhando para o nada. A procura desesperada continuou por mais 3 dias seguidos. Homens de Viana vieram ajudar voluntários. A polícia apareceu. 2 soldados velhos numa caminhonete enferrujada. Fizeram muitas perguntas, anotaram todos os nossos nomes num caderno. Olharam para nós, as crianças, com os olhos duros e desconfiados. Perguntaram se nós tínhamos brigado com ela, se nós sabíamos de algum buraco fundo, algum poço velho abandonado. Nós não sabíamos de nada. Nós só tínhamos brincado de esconde-esconde como sempre. Eles procuraram em todo canto possível. No mato fechado atrás das casas, na beira perigosa da baixada, nos poços abandonados e cobertos. E procuraram dentro do cemitério. Eu vi quando eles entraram lá. Uns 4 homens, incluindo o pai dela desesperado, e um dos soldados. Eles entraram com facões afiados cortando o mato alto que cobria tudo. Ficaram lá dentro umas 2 horas longas. Saíram de cabeça baixa. O soldado balançou a cabeça negando para o sargento que tinha ficado do lado de fora esperando. Não acharam absolutamente nada. Nem um pedaço de roupa, nem uma pegada clara, nenhum sinal. Lina tinha desaparecido completamente, como se a neblina tivesse literalmente engolido ela. Depois de uma semana inteira de buscas, a polícia foi embora. Os homens voluntários de Viana voltaram para suas casas e trabalhos. Os homens da vila tinham que voltar a trabalhar no roçado para não passar fome. A procura oficial acabou. Dona Irene ficou doente de cama. Passava o dia inteiro deitada na rede, não comia nada, não falava com ninguém. Seu Tarcísio envelheceu 10 anos em uma semana. Ele sentava na varanda da casa com o facão no colo, só olhando fixo para a estrada de terra, esperando algo que não vinha. A vida na vila mudou completamente depois disso. Nenhuma criança brincava mais na rua depois das 5 horas da tarde. As portas das casas se fechavam e trancavam assim que a neblina começava a subir do chão. O silêncio era pesado e sufocante. O nome da Lina não era dito em voz alta, mas estava na cabeça de todo mundo o tempo todo. E o medo do cemitério, que antes era só uma superstição boba de criança à noite, virou uma coisa real e concreta, de dia e de noite. O muro quebrado parecia olhar de volta para a vila. Passou um mês inteiro. As chuvas diminuíram um pouco. A vida, bem devagar, tentava voltar ao normal. Mas nunca voltou de verdade. Foi quando seu Juvenal viu pela primeira vez. Seu Juvenal era muito velho. Devia ter seus 70 anos. Ele morava sozinho numa casinha pequena de taipa lá para os lados da baixada, um pouco afastado da vila. Ele saía todo santo dia de madrugada, umas 3 horas, para ir olhar os anzóis de pesca que ele deixava armados no rio. Ele passava pela estrada de trás que margeava o cemitério velho. Numa manhã, ele apareceu na venda do seu Oscar logo cedo. Pálido que nem papel, tremendo visível. Eram 6 da manhã. Ele pediu uma dose de cachaça, coisa que ele nunca fazia de manhã cedo. Tomou num gole só, a mão tremendo. Seu Oscar perguntou assustado o que tinha acontecido. Juvenal custou a falar, a voz sumida. Ele disse que estava passando na estrada, ainda no escuro completo. A lua estava coberta por nuvens e a neblina estava baixa e grossa nos pés. Ele estava carregando o lampião velho dele aceso. Quando ele chegou na altura do muro quebrado do cemitério, ele ouviu um barulho estranho. Ele disse que era um barulho de pente, o som claro de alguém penteando o cabelo comprido. Um som ritmado. Scrit, scrit, scrit. Ele parou andando, assustado. Ele achou que era algum bicho do mato fazendo ruído. Ele levantou o lampião alto. A luz amarela e fraca cortou um pouco a neblina. E ele viu com clareza. Sentada em cima do muro do cemitério, no pedaço que ainda estava de pé, perto do portão de ferro,
Tinha uma menina pequena. Ele disse que ela estava de costas para a estrada onde ele estava. Usava um vestido branco ou uma camisola branca. Ele não soube dizer direito. A roupa parecia molhada e pesada, grudada no corpo magro dela. O cabelo dela era muito comprido, muito preto, e caía pelas costas quase até o chão de tão longo. E ela estava penteando o cabelo devagar. O barulho era do pente passando nos fios molhados. Mas o que fez seu Juvenal gelar de pavor foi o pente. Ele disse que o pente brilhava forte. Mesmo na luz fraca do lampião dele, o pente brilhava com uma luz própria, impossível. Um brilho dourado e intenso. Um pente de ouro puro. Juvenal ficou parado ali na estrada, olhando sem conseguir se mexer. Ele não conseguia tirar os olhos. A menina não parava de pentear. Ele abriu a boca para chamar, para perguntar quem era, mas a voz não saiu da garganta. E devagar, ele disse. A menina começou a se dissolver. A neblina que estava baixa nos pés dela começou a subir como fumaça. E a imagem dela foi ficando transparente, sumindo aos poucos até que não tinha mais nada. Só o muro vazio e quebrado e o silêncio pesado. O barulho do pente tinha parado. Juvenal largou tudo que estava carregando e correu. Correu até a vila sem olhar para trás. Ninguém acreditou nele de verdade. O pessoal na venda disse que ele estava sonhando acordado ou que a cachaça velha tinha subido para a cabeça mais cedo que o normal. Um pente de ouro no cemitério velho era a história de pescador bêbado. Mas a história se espalhou rápido pela vila inteira. A menina do pente de ouro. 2 semanas depois, Dona Zilda, uma lavadeira, também viu. Ela estava voltando tarde da noite da casa de uma freguesa rica, onde tinha ido entregar roupa lavada e passada. Ela passou pela rua principal deserta. Era perto da meia-noite. A lua estava cheia e forte, mas a neblina estava lá também, rala, mas presente. Ela disse que quando passou apressada na frente do cemitério viu o brilho. Um ponto dourado e forte balançando no ar. Ela parou congelada. Ela viu a menina sentada no muro de costas, penteando o cabelo comprido com movimentos lentos. Scrit, scrit, scrit. E o pente brilhava forte, refletindo a luz pálida da lua que mal passava pela névoa. Dona Zilda largou o balaio pesado de roupa no meio da rua e correu apavorada para a igreja, onde ficou rezando de joelhos até o dia amanhecer claro. Depois disso, o pavor tomou conta completa da vila. Ninguém mais saía de casa de noite. Ninguém. Nem por emergência. O pai da Lina, seu Tarcísio, pegou o facão grande e foi sozinho até o cemitério num dia. Ele entrou lá gritando o nome da filha, desesperado. Ele revirou o mato inteiro com o facão, não achou nada. Nem pente, nem menina, nem sinal. Ele voltou para casa destroçado, e naquela mesma noite, ele e Dona Irene fecharam a casa e foram embora da vila. Deixaram tudo para trás. A casa ficou lá abandonada e aberta, e ninguém nunca teve coragem de entrar nela. Eu não tinha visto nada até então. Eu só ouvia as histórias assustadoras que corriam. Eu estava com medo, claro, mas uma parte de mim, aquela parte teimosa de menino de 12 anos, achava que era exagero de gente supersticiosa. Até a noite em que meu irmão mais novo, o Gabriel, ficou muito doente de repente. Ele começou com uma febre muito alta no meio da noite. Ele queimava em brasa. Minha mãe estava desesperada, chorando. O remédio que tinha da farmácia de Viana tinha acabado. A única pessoa que podia ajudar de verdade era a Dona Munda, a benzedeira velha. Ela morava num casebre depois da vila, e para chegar lá, tinha que passar obrigatoriamente na frente do cemitério. Meu pai estava viajando, tinha ido para outra cidade tentar arranjar um serviço melhor. Eu era o homem da casa naquele momento. Elias, meu filho, minha mãe disse, os olhos cheios de lágrima desesperada. Pelo amor de Deus, vai na casa de Dona Munda. Diz para ela que o Gabriel tá morrendo de febre. Leva esse pedaço de pano da roupa dele para ela rezar. Ela me deu um pedaço rasgado da camisa do Gabriel. Eram 2 horas da madrugada. O silêncio lá fora era total e opressor. A neblina estava muito grossa, densa. Eu peguei a lanterna velha de pilha do meu pai, mas as pilhas estavam fracas. A luz era só um círculo amarelo e fraco no chão molhado.
Eu saí de casa tremendo. Meus pés descalços afundavam na lama fria e grudenta da rua. A neblina era tão densa que eu mal via o portão da minha própria casa a poucos metros. Eu só ouvia minha própria respiração ofegante e o som dos meus pés descalços na lama. Chof, chof. O ar tinha aquele cheiro característico de mofo e de folha podre. Eu fui andando o mais rápido que conseguia sem correr. Passei pela venda fechada, pelas últimas casas todas escuras e mortas. A vila inteira parecia um cemitério também. Eu cheguei no descampado. Agora eu tinha que andar pela estrada que passava bem na frente do cemitério. Não tinha outro caminho possível. Eu podia sentir o lugar antes mesmo de ver. O ar ficou ainda mais frio, gelado. A neblina parecia mais densa e pesada ali, mais branca. Eu apontei a lanterna fraca para frente tentando enxergar. A luz mal chegava até o muro. Eu andava olhando para o chão de terra, tentando muito não olhar para o lado. Eu estava na metade do caminho, bem na frente do portão de ferro enferrujado e aberto. Foi quando eu ouvi o som. Scrit, scrit, scrit. Meu corpo parou sozinho. Eu não mandei ele parar. Ele simplesmente travou. A lanterna tremia violentamente na minha mão. O barulho era exatamente como seu Juvenal tinha descrito. Era o som claro de um pente ou uma escova passando num cabelo comprido e grosso. Eu levantei a cabeça bem devagar, com muito medo. A luz da minha lanterna estava morrendo, piscando. Mas tinha a luz fraca da lua por trás da névoa densa. Ela estava lá, sentada no muro baixo, de costas para mim. O vestido branco sujo de terra marrom na barra, o cabelo preto, muito comprido e molhado da neblina, caindo pesado pelas costas. E ela penteava devagar. A mãozinha pequena subia e descia num movimento hipnótico. Eu vi o pente. A luz fraca da lanterna, no último suspiro antes de apagar, bateu nele e ele brilhou forte. Era de metal amarelo, dourado, reluzente. Um brilho intenso que não parecia real nem possível. Um brilho que machucou meus olhos de tão forte. Eu fiquei completamente parado ali. O ar não entrava nos meus pulmões. Eu não conseguia gritar. Eu só conseguia olhar, hipnotizado. A menina era pequena, do tamanho da Lina. Mas o cabelo era muito mais comprido do que o da Lina. Muito mais. Eu dei um passo pequeno para trás querendo fugir. O barulho do meu pé descalço na lama fez um som. O barulho do pente parou imediatamente. A mãozinha dela parou no ar, segurando o pente dourado. O brilho do ouro ficou parado, suspenso. Ela não virou a cabeça. Ela não se mexeu nem 1 centímetro. Ela só parou completamente. Eu esperei 1 segundo que pareceu eterno. 2 segundos. O silêncio era total e absoluto. Não tinha grilo. Não tinha sapo, não tinha nenhum som de vida. Só o silêncio morto e a figura pequena no muro. A neblina que estava baixa nos pés dela começou a se mexer estranha. Ela subiu como fumaça branca e começou a rodear a menina toda. A figura dela começou a ficar borrada, desfocada, como se estivesse atrás de um vidro embaçado e molhado. O brilho dourado intenso do pente foi a última coisa que eu vi com clareza. Ele ficou flutuando sozinho no ar por um instante longo, e depois sumiu completamente dentro da névoa branca e densa. Eu pisquei. Não tinha mais nada no muro quebrado. Só a neblina grossa e o silêncio de morte. Eu não sei como cheguei na casa de Dona Munda. Eu acho que corri o caminho todo sem parar. Eu bati na porta dela com força desesperada, e quando ela abriu a porta, eu quase caí para dentro tremendo que nem vara verde. Eu não consegui dizer o que vi. Eu só entreguei o pano rasgado da camisa e disse que o Gabriel estava muito mal, morrendo. Ela me olhou com aqueles olhos velhos e fundos que parecem ver através da gente. A bruma tá muito grossa hoje, menino. Viu alguma coisa no caminho? Eu balancei a cabeça negando com força. Não, senhora. Eu só corri. Ela rezou baixinho no pano, me deu um chá quente de erva cidreira para eu tomar e me mandou de volta. Vai com Deus e não olha para os lados. Eu voltei correndo. Eu corri o caminho inteiro de volta. Eu não olhei para o cemitério nenhuma vez. Eu passei reto, olhando só para o chão na minha frente, correndo.
Quando cheguei em casa ofegante, o Gabriel estava suando muito. A febre tinha baixado. Minha mãe botou o pano rezado debaixo do travesseiro dele com cuidado. Ele dormiu tranquilo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado na minha rede velha, olhando para o teto de palha, sentindo o cheiro forte de mofo da neblina que entrava pelas frestas da janela. E eu ouvia na minha cabeça sem parar o som. Nós fomos embora de Vila Esperança 6 meses depois. Meu pai arrumou um serviço melhor em São Luís e nós nunca mais voltamos lá, nem para visitar. Eu cresci, me casei, tive meus próprios filhos, mas eu nunca esqueci. Eu não sei o que eu vi naquela noite de neblina. Eu não sei se era a Lina. Eu não sei se ela estava viva ou morta quando a vi. Mas eu sei que vi. E eu sei que ouvi. E às vezes, nas noites de neblina grossa, mesmo aqui longe, eu ainda ouço na minha som do pente de ouro passando no cabelo comprido de uma menina que nunca foi encontrada.